Olá, seja bem-vindo a mais um programa Café e Bíblia. Eu sou o pastor Alessandro Soares e eu abençoo você nesse dia. Eu abençoo tudo aquilo que leva o seu nome, eu abençoo o trabalho das suas mãos, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Eu te abençoo em o nome de Jesus. E o tema do programa de hoje é Prisioneiros da Mente. Existem pessoas que estão presas não em cadeias, mas são prisioneiros na mente. Prisioneiros de palavras, de atos ou raiz de amargura ou falta de perdão. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, à luz da palavra, o que o Senhor nos ensina, como nos posicionar contra essas cadeias. Está escrito no livro de Atos, capítulo 12, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia então como uma visão. Mas eles passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. Esse se abriu por si só. E eles passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia ali reunido e estando em oração. Pedro bateu à porta e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta. E exclamou: Pedro está à porta. Meus irmãos, Pedro ali na festa da Páscoa, o rei Herodes dá uma direção e manda prender Pedro mais uma vez. E essa passagem ela é relatada aqui no livro de Atos. E ele nos conta que Pedro agora, aquele que era um dos fundadores da igreja do Senhor, agora ele estava preso. Mas a palavra do Senhor me fala que ele mesmo estando preso, há 6 dias, Pedro dormia. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos revela que Deus, ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Pedro, mesmo sabendo que estava preso e que seria julgado no outro dia, ele descansou no Senhor. E o livro de Atos, no capítulo 2, me fala que o povo, os seus discípulos, Pedro também estava reunido em oração, e a palavra do Senhor me fala que de repente, veio a eles um vento impetuoso e o Espírito do Senhor, e eles estavam então cheios do Espírito de Deus. E da mesma forma, agora aqui, Pedro estava em cárcere, e de repente, um anjo do Senhor apareceu a Pedro e deu ele uma direção: depressa, levante-se. Meus irmãos, eu não sei o que tem prendido você.
se foi uma palavra mal colocada, uma falta de perdão, uma raiz de amargura no seu coração, ou de repente uma depressão, uma falta de ânimo, uma tristeza profunda que tem aprisionado você, que deixa você prisioneiro da sua mente. Eu tenho uma palavra para liberar na sua vida. Hoje mesmo, de repente, o Senhor agora chega diante de você e Ele te dá uma palavra, como Ele diz a Pedro: coloque-se de pé. Pedro então se posiciona. Nós, para recebermos a cura da parte do Senhor, para recebermos a liberdade da parte do Senhor, nós precisamos nos posicionar. Pedro se colocou de pé. Você precisa se colocar de pé nessa hora, meu irmão. E o anjo então disse a ele: siga-me. Ele foi obediente e seguiu o anjo do Senhor. E o mais interessante dessa história, que eles chegam diante de uma porta. E a Bíblia me fala que essa porta, então, ela é aberta. E ele chega, então, diante da segunda porta, a porta de ferro. E Pedro, sendo obediente, seguindo o anjo do Senhor, essa porta também ela é aberta. Pedro, sendo obediente e se posicionando, agora ele não era mais prisioneiro, ele era livre. Você precisa se posicionar e ser obediente à palavra do Senhor. E para encerrar essa história, o mais interessante, que Pedro chega na casa da Maria, mãe de João, aquele onde eles estavam orando, eles estavam em oração, e a Bíblia me fala que a porta não foi aberta. Meus irmãos, o que eu aprendo com essa história? Que existem portas que só podem ser abertas do lado de dentro, em oração. Existem coisas, meu irmão, que você precisa se libertar na sua vida, mas que começa onde? Se posicionando, sendo obediente e abrindo a porta da oração do lado de dentro. E eu declaro sobre a sua vida que hoje não mais você é prisioneiro da sua mente. Meus irmãos, se você quiser saber mais sobre esse assunto e demais assuntos que são ditos e são concernentes à Bíblia, entre nas nossas redes sociais. Acompanhe o programa. Eu espero você lá e outros pastores amigos estão lá compartilhando com você a luz da palavra. Um abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.